amigos, olá a todos vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, sejam bem-vindos a mais um Minuto de Avivamento. E hoje, com o pastor Marco Aurélio, nós vamos falar um pouco sobre a vida pessoal do pastor, seu ministério. Então nós queremos aqui já apresentar o pastor Marco Aurélio. Seja Amém. muito bem-vindo Obrigado. ao Minuto de Avivamento. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade da gente poder estar aqui com vocês, né? Já passamos um momento muito agradável ontem na presença de Deus, tempo de festa, de celebração. E agora estamos aqui para poder participar também dessa bênção aqui, desse programa, qual nós também acompanhamos, seguimos, né? Aí nas segundas-feiras. E Deus seja louvado por essa iniciativa de vocês. Amém. Lembrando que o pastor Marco Aurélio, ele é da cidade de Álvares Machado, né, pastor? Sim. Onde ele pastoreia também um rebanho, é pastor do campo ali. Mas como que foi, pastor, então, aí a sua infância, juventude, né? Como que se deu isso aí? Aonde você nasceu? De que origem ali, de que cidade, né? Ok. Pode ficar à vontade, pastor. Amém, querido. Eu sou natural de Presidente Venceslau, né? Eu sou oriundo de lá, né? A minha infância e a minha juventude foram momentos muito especiais na minha vida. Eu tive o privilégio de ter meu pai, minha mãe, meus avós, tudo ao nosso lado, e oportunidade de estudar, oportunidade de praticar bastante esportes. Nós viemos de uma família católica, uma parte, e uma outra parte era envolvida com o ocultismo, né? Candomblé, feitiçarias e outras práticas, né? E nós sempre tivemos uma boa relação com toda a família, com os amigos, e foi um tempo muito bom. Eu tenho excelentes recordações da minha infância, da minha juventude também, excelentes recordações. Então, assim, eu tive o privilégio, né, de ter uma infância abençoada, mesmo não servindo a Jesus. Eu não tive a minha infância e a minha juventude roubada por nada. Deus foi maravilhoso nisso, e eu louvo a Deus porque, mesmo ainda não conhecendo o Senhor, eu tinha essa estrutura de família, essa estrutura tradicional, e isso também nos ajuda, nos norteia até hoje, né, na nossa caminhada aí como filhos de Deus. Pastor, como que o Marco Aurélio conheceu Jesus? Primeiro contato, quem que pregou para o senhor? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua conversão. Então, na minha juventude, eu conheci uma moça que era do Avivamento Bíblico. Nós estudávamos juntos, né? E em um determinado momento, nós começamos a nos relacionar. E eu pedi ela namoro e ela aceitou. E nessa época eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, né? Já tinha um problema com álcool, né? Um alcoolismo, e era solto na noite, nessas questões todas de balada, trabalhando em casa noturna. E meu primeiro contato com o Evangelho foi muito interessante, porque eu saí à noite, fui para a inauguração de uma boate, e eu bebi a noite toda, a noite inteira, nessa inauguração, convite VIP, aquelas coisas todas. E cheguei em casa por volta das 5 da manhã, e estava embriagado. Eu tenho uma recordação que eu nem o tênis do pé eu tirei e deitei para dormir. E quando foi 7 horas da manhã, minha mãe me acordou. E ao me acordar, minha mãe falou assim: ó, levanta, toma um banho gelado, toma um café amargo, porque a sua namorada está aí. Até então, minha mãe não conhecia ela, minha família não conhecia a família dela, mas o pai dela havia falecido naquela madrugada. E aí ela foi em casa me chamar para poder acompanhar ela no velório. Eu de imediato tomei um banho, tomei um café, cabeça dolorida, me arrumei e fui para o velório, que era na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. E ali eu fui para
para estar acompanhando. E quando foi umas 9 e pouco da manhã, teve o primeiro culto fúnebre. E eu, juntamente com a família, né, ficamos ali ao lado do caixão, aquela coisa toda, e todo mundo vem e abraça e chora com a gente, e fala. Eu não conhecia ele, né? Sim, era muito recente toda essa questão. Mas eu me lembro que meu pastor ali, pastor Edson Dias, ele era recente no campo, estava vindo de Mirante Paranapanema, recente como pastor ali. Ele então pregou uma mensagem ali muito interessante sobre o final dos tempos. E aquela palavra caiu como uma semente no meu coração. E eu fiquei muito impactado, eu fiquei muito impressionado também eu nunca tinha ido numa igreja evangélica e muito menos assistido um culto fúnebre. Mas eu saí dali, né, participei do culto à tarde, depois fomos para o enterro, né, o féretro. E eu fui embora para casa pensando que eu tinha que voltar para lá, naquela igreja. E tinha um fato muito interessante, que eu não gostava de crente. Porque um dia, um pastor da cidade me acusou de ter feito uma situação lá, quebraram 60 vidros da igreja dele. E aí o pastor foi até o fórum e, junto com o oficial de justiça, foi em casa falar que eu tinha quebrado. Só que por uma obra, assim, por uma permissão de Deus, no dia que aconteceu o fato, eu estava internado na Santa Casa, não poderia ter sido eu. Foi a única vez na vida que eu fiquei internado, e eu, justamente naquela data, eu fiquei ali, uma gripe muito forte, uma inflamação de garganta, eu fiquei ali para tomar um soro. Então, naquele ocorrido, quebraram os vidros da igreja, e o pastor acusou, falou que era eu. Então, a gente tinha um atestado médico, tinha as comprovações, entrada na Santa Casa, tudo, então, mas resolveu tudo, descobriram quem foi depois, mas isso me gerou uma revolta muito grande com o pastor. E eu falava para mim, eu nunca que eu vou ir numa igreja de crente. Eu não, aí que eu não gostava mesmo. Tinha essa bronca, né, vamos dizer assim. Mas quando eu fui na igreja e participei desse primeiro momento, embora fosse um momento muito triste, Deus falou no meu coração. E aí eu comecei a chamar a moça, falar assim, ó, me leva com você para a igreja, me ensina a Bíblia, eu quero conhecer esse Jesus. E ela me ajudou até onde pôde, né? Me ajudou e tal. Mas depois de um certo tempo nós terminamos o namoro, ela entendeu que eu tinha que caminhar um pouco mais e as finalidades agora eram outras, né? Eu estava saindo do mundo e eu já não queria mais nada daquilo que o mundo oferecesse. E a minha experiência pessoal de conversão foi num culto de oração. Eu me lembro como fosse hoje, né? Alguns saudosos irmãos que estavam ali, irmão José Adrião, irmão Vitalino, né? Meu sogro, né? Irmã Nainha, irmão Olavo, irmã Ronise, irmã Hermínia, essa turma estava ali, irmão Francisco, irmã Geni, era um pessoal bem antigo na igreja, né? Irmã Maria. Esse pessoal, eles tinham uma prática de oração. E eu fui para essa reunião de oração com esse pessoal. E lá, naquele momento de oração, eu levantei sem apelo e fui à frente e falei para o pastor que eu queria entregar minha vida para Jesus, porque eu não aguentava mais. Eu estava esperando alguém fazer o apelo. Eu estava nessa expectativa. E ali naquele momento, uma terça-feira, né? E eu entreguei a vida para Jesus, e assim a gente começou então aí a buscar essa vida mais próxima com Deus. Essa é a experiência aí nossa aí na área da conversão. Ok, pastor? Maravilha.